Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar essa carteira em crochê. A minha carteira tem 21 centímetros de largura, 10 centímetros de altura, mas abrindo ela tem dois bolsos internos, olha, que facilita bastante guardar os objetos. Para confeccionar essa carteira eu utilizei a linha Fashion Egito de Tex 300 e utilizei 150 gramas. Trabalhei com fio triplo, então se você quiser comprar 3 novelos facilita mais ainda o trabalho para deixar ele com essa textura. Utilizei também agulha 4 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Utilizei também esse fecho de couro lá da GG Aviamentos e esses imantados também, olha, esses botões com imã, utilizei 2 para deixar ele assim mais firme aqui na lateral e ficar mais seguro ainda do que só com esse fecho, tá? Mas eu vou deixar a lista completa dos materiais na descrição do vídeo, vou deixar também o número de contato para você adquirir os produtos da Têxtil Piratininga. Vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras, então é só você clicar no vídeo e depois clicar na barra de avanço que abre os capítulos para facilitar o aprendizado. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal. Se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou fazer o meu trabalho utilizando fio triplo, ou seja, um fio de cada novelo. Tenho aqui 3 fios Egito, linha Fashion Egito de Tex 300. Mas você pode fazer só com um fio mais grosso, por exemplo, de Tex 900, tem 1200. Pode fazer com barbante 4, 6, 8. O que muda é a textura dos pontos, porque olha, com 3 fios ele dá uma sensação de mais maciez aqui na peça, tá? Então fica diferente, mas dá para fazer só com um fio, se você não tiver 3 fios. E eu estou trabalhando com 3 novelos para facilitar na hora de puxar esse fio, não precisar puxar 3 fios de um único novelo. Mas se você quiser trabalhar só com um novelo e fio triplo, aqui no canal tem vídeo explicando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar aqui em cima também. Para fazer o ponto baixo de carreira única, eu preciso medir 3 vezes a largura da carteira. Não vou fazer uma medida exata, mais ou menos essa largura, vou medir isso 3 vezes, tá? Mais ou menos a mesma largura. E vou posicionar o fio no dedo, deixando a sobra aqui na parte interna, ou seja, na parte mais próxima do polegar. Vou introduzir a agulha debaixo do fio, vou girar a ponta da agulha, tanto faz no sentido horário ou contrário, vou segurar a laçada e vou buscar o fio que vem do novelo passando dentro da laçada. Aqui eu vou apertar bem essa laçada, mas eu vou ajustar esse fio aqui, a laçada que ficou na agulha, para deixar com mais ou menos o comprimento do ponto baixo. Mas essa parte aqui do pontinho, olha, desse nó, eu aperto bem para não ficar volumoso no início do trabalho. Agora eu vou primeiro pegar o fio que está sobrando, ou seja, esse que está na parte de dentro da mão. Vou pegar, introduzindo a agulha dentro dos 2 fios, pegando o que está sobrando para laçar na agulha e formar as 2 laçadas para o ponto baixo. Vou dar uma ajustada nesse fio, segurar o nó. E agora eu busco o fio que vem do novelo para passar nas 2 laçadas e formar o primeiro ponto baixo. Vou repetir, olha, vou segurar esse ponto, vou pegar primeiro o fio que está sobrando, laçar para formar 2 laçadas na agulha e para completar o ponto baixo eu pego o fio que vem do novelo. Veja que sempre eu vou pegar entre os 2 fios, assim, olha, mas eu estou segurando os 2, então sempre pegar passando entre os 2, pego primeiro o que está sobrando. E depois o que vem do novelo é que eu completo o ponto baixo. Se ficar mais fácil esses primeiros pontos, você pode fazer assim. Laçar o fio que está sobrando para formar essa segunda laçada e depois buscar o fio que vem do novelo. Quando você termina os primeiros pontos, fica mais fácil completar todos os outros. E para minha carteira eu vou fazer um total de 31 pontos baixos assim de carreira única. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou completar 31. Veja que eu não preciso fazer corrente para formar os pontos baixos. Vou completar um total de 31 pontos e mostro para você como continuar fazendo o seu trabalho. Já estou completando um total de 31 pontos baixos de carreira única. Vou só conferir aqui todos eles. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31. Se você quiser fazer com um tamanho diferente, esse ponto é feito em múltiplo de 3 mais 1. Por isso eu fiz aqui um total de 31 pontos baixos no cordão inicial. Após o cordão inicial, vou fazer 2 carreiras de ponto baixo. Então veja que antes eu já vou preparar para fazer o arremate dessa ponta de fio. Então eu vou atravessar essa ponta de fio entre a agulha e o fio que vem do novelo. E agora eu vou fazer uma corrente de espaço, vou deixar essa laçada bem ajustada, vou trazer de volta o fio passando por cima dos pontos baixos e vou virar o trabalho. Assim eu já deixo esse fio para esconder aqui também quando eu fizer os próximos pontos baixos. Aqui está o 31º ponto, ou seja, o último ponto baixo que eu fiz. O que está na agulha aqui é uma laçada após a corrente. Então eu vou no ponto baixo, vou buscar o fio que vem do novelo. Antes, deixa eu ajustar bem essa laçada da agulha para esse ponto não ficar maior. E vou fazer ponto baixo. Veja que eu busco o fio e depois passo nas 2 laçadas. E a ponta de fio aqui que ficou sobrando, eu já vou continuar escondendo aqui junto com esses pontos. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo. Vou no próximo e faço ponto baixo. Vou mostrar para você aqui onde é que eu estou introduzindo a agulha para fazer ponto baixo. Mas veja que eu comecei no primeiro, já fiz 3, e segurando essa primeira carreira de ponto baixo de carreira única, veja que aqui está a parte de cima, segurando de lado fica bem fácil, olha, aparece todos os lugares que eu preciso introduzir a agulha para fazer ponto baixo. E ao mesmo tempo eu vou escondendo a ponta de fio nessa primeira carreira, depois é só cortar a sobra. Então, vou fazer até o final, ou seja, ponto baixo em todos os pontos que nós temos no cordão inicial, e no final teremos exatamente 31 pontos baixos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Se você fizer tudo correto, no final teremos um total de 31 pontos. Aqui, olha, o último ponto, também pegando os 2 fios na parte de cima. Vou fazer ponto baixo aqui nesse último ponto também. E se tiver dúvida, é só conferir para ver se tem um total de 31 pontos. Veja que eu vim escondendo a ponta de fio inicial. E aqui é só cortar a sobra, não precisa amarrar, ele já fica seguro. Vou começar a segunda carreira e veja que eu vou fazer uma corrente. Essa corrente é só para ficar na lateral, para ficar certinho aqui a lateral do trabalho. Não vou contar ela como ponto baixo. Vou virar o trabalho, deixando o fio aqui na lateral. E vou voltar no primeiro ponto, não pulo nenhum ponto. Desde o primeiro, olha, fazendo ponto baixo. Assim, a corrente que eu fiz vai ficar aqui na lateral, deixando ele retinho aqui também na lateral da carteira. Fiz o primeiro ponto, vou no segundo ponto, faço ponto baixo também. E vou no próximo e vou seguir fazendo ponto baixo até o final. Se você fizer tudo da forma correta, no final teremos novamente 31 pontos baixos. Já estou chegando no final da carreira, fazendo então ponto baixo em cima de ponto baixo. No final, veja que eu vou fazer o último ponto, esse aqui é o penúltimo. O último vai deixar essa lateral certinha, então veja que tem esse fiozinho aqui vindo da parte de fora em direção aqui ao trabalho. Só introduzir a agulha nesse mesmo espaço que tem os 2 fios na parte de cima para pegar aqui o último ponto. Terminei a segunda carreira, então, com ponto baixo e temos um total de 31 pontos na segunda carreira. A partir da terceira carreira, eu vou começar a fazer o ponto fantasia. Então, de ponto fantasia, essa vai ser a primeira carreira, certo? Vou começar fazendo uma corrente, isso só para deixar na lateral. Vou virar o trabalho pegando com a mesma mão que estava segurando a agulha para virar o trabalho. Vou voltar no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Ficou assim, olha, ponto baixo, então, na direção do primeiro ponto. No mesmo lugar, eu vou fazer meio ponto alto. Então, vou laçar o fio na agulha, vou buscar no mesmo lugar, temos 3 laçadas, vou passar nas 3 laçadas de uma só vez. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, vou buscar ainda no mesmo lugar, temos 3 laçadas, vou pegar o fio e passar em 2 laçadas, e depois nas outras 2. Ficou assim. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto, tudo no mesmo lugar.
Vou pular 2 pontos de base, vou no terceiro, olha, pulo 1, 2, vou no terceiro e prendo com um ponto baixo. Após prender com ponto baixo, vou completar esse ponto fantasia. Já temos um ponto baixo, então vou fazer meio ponto alto. Veja que eu lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar. Busco o fio, temos 3 laçadas na agulha, passo em todas elas de uma só vez. E depois faço um ponto alto. Lacei o fio na agulha, busco, temos 3 laçadas, passo em 2 e depois em 2. Pulo 2 pontos, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Tenho um ponto baixo para completar o ponto fantasia. Preciso fazer meio ponto alto e um ponto alto. Pulo 1, 2, vou no terceiro, prendo com ponto baixo, faço meio ponto alto e um ponto alto. Sempre pulando 2 pontos. 1, 2, vou repetir o ponto fantasia. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Vou seguir fazendo assim até chegar no final. Se você fizer tudo correto, no final não sobra nem falta ponto. Dá certinho prender com ponto baixo no último ponto. Já estou chegando no final. Veja que eu estou sempre fazendo o ponto do mesmo jeito. Olha, um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. E pulando 2 pontos, olha, eu vou completar aqui o ponto alto. Pulando 1, 2, vou no último ponto e vou prender com ponto baixo. E assim eu termino a primeira carreira de ponto fantasia. Vou repetir agora até completar um total de 50 carreiras, mas veja como é fácil. Eu sempre começo fazendo uma corrente de espaço, só para deixar na lateral, viro o trabalho, volto no ponto baixo e prendo com ponto baixo. Agora eu vou completar o ponto fantasia todos nesse ponto aqui. Vou laçar o fio na agulha, fazer meio ponto alto. Laçar o fio na agulha e fazer um ponto alto. Passo em 2 e em 2. Olha, fiz o ponto fantasia. Vou pular 1, 2, vou no próximo ponto. É sempre no ponto baixo que nós vamos fazer. Eu vou pular o ponto alto, o meio ponto alto, vou no ponto baixo e prendo com ponto baixo. Agora vou fazer meio ponto alto e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Pulo 1, 2, vou no próximo, prendo com ponto baixo. Faço meio ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar. Viu que fácil esse ponto fantasia? E aqui, na verdade, eu já estou repetindo a primeira carreira, né, fazendo o ponto fantasia em cima da carreira anterior. Mas eu vou fazer até completar um total de 50 carreiras. Vou completar mais essa carreira para mostrar para você como inicia então a próxima também. E aí depois é só completar as 50 carreiras aqui para esse tamanho de carteira. Mas eu ainda vou ensinar para você como calcular exatamente a quantidade que você precisa fazer. Já estou chegando no final da segunda carreira de ponto fantasia. Veja que eu estou fazendo aqui na direção da última sequência de ponto fantasia. Fiz um ponto baixo, meio ponto alto e ponto alto. Vou pular 1, 2, vou no último ponto, olha, fica sempre ao lado dessa alcinha que vem de fora. E vou prender com um ponto baixo. E assim eu termino a segunda carreira de ponto fantasia. Veja que é só repetição da anterior. E vou repetir assim até formar a altura. Vou lembrar aqui novamente como começar a carreira e depois eu explico como calcular a quantidade. Veja que eu vou fazer uma corrente, sempre que for começar a carreira, faça uma corrente. Vira o trabalho, volta no último ponto baixo e faça um ponto baixo e depois completa o ponto fantasia nesse mesmo ponto. Lacei o fio na agulha, faço meio ponto alto e depois um ponto alto no mesmo lugar.
Vou pular 1, 2, vou no próximo, sempre coincide de ser no ponto baixo. Então, vou prender com ponto baixo e completar o ponto fantasia com os outros 2 pontos. Meio ponto alto e 1 ponto alto. Pulando 2 pontos, prendo com ponto baixo. Você precisa repetir até completar 4 vezes a altura que você quer para a sua carteira. Por exemplo, vou fazer a altura da carteira com 10 centímetros, então eu preciso fazer 40 centímetros. Porém, eu preciso deixar uns 2 centímetros no meio para dobrar essa carteira, então 42 centímetros, tá? Contando somente os pontos fantasia. Eu vou fazer um total de 50 carreiras. A última carreira precisa ficar do mesmo lado que está essa aqui, olha, a carreira correta, tá? Não ficar aqui no avesso. Depois nós vamos fazer 2 carreiras de ponto baixo, assim a última carreira fica exatamente igual à primeira. Eu vou fazer então até completar 42 centímetros, ou seja, eu vou fazer 50 carreiras de ponto fantasia. Como você pode ver, é tudo exatamente igual, já estou na terceira carreira e é só repetição. Quando completar as 50 carreiras, eu mostro para você o resultado e como continuar fazendo a carteira. Já estou completando um total de 50 carreiras e olha, sempre repetindo o ponto do mesmo jeito, fazendo esse ponto fantasia. E essa última carreira com esse ponto fantasia precisa ficar do mesmo lado que eu fiz a primeira carreira de ponto baixo. Assim, ele não fica no avesso, né? Nós temos 2 carreiras de ponto baixo aqui no final. Então veja que eu estou terminando aqui o último ponto fantasia, de um total de 50. Se você quiser fazer mais carreiras, não tem problema. O importante é que termine essa última carreira com esse ponto do mesmo lado da carreira correta de ponto baixo. Aqui, olha, veja que eu finalizei, só para não ter dúvida, esse é o avesso, então, dessa primeira carreira de ponto baixo. E aqui, olha, eu tenho o lado certo dos pontos baixos nessa primeira carreira. Então, agora eu vou fazer a carreira do avesso. Então, quando eu virar, terminei aqui um total de 50 carreiras, vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto baixo. Essa aqui vai ficar no avesso da peça. Então, veja que eu fiz uma corrente, virei o trabalho, volto no primeiro ponto e faço ponto baixo. Nessa carreira não vou fazer ponto fantasia, então eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Veja que eu vou no próximo ponto. É bem fácil identificar onde introduzir a agulha em cada um desses pontos. São sempre conjuntos com 3 pontos. E se tiver dúvida, dá uma olhada na parte de cima aqui, olha, que fica exatamente igual às correntes para fazer os pontos em cima. Então, vou pegar em cada um desses pontos e fazer ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo. No próximo também. Aqui não tem segredo, é só seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. No final, teremos a mesma quantidade lá do início, ou seja, 31 pontos baixos. Vou fazer assim até chegar no final da carreira para mostrar como fazer a próxima também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Então, olha, no final teremos aqui um total de 31 pontos baixos. Esse aqui é o penúltimo, mas veja que o último ponto, lembra, eu faço sempre aqui, olha, pegando os 2 fiozinhos aqui da lateral. Então, temos aqui um total de 31 pontos, exatamente igual à quantidade que nós fizemos na primeira carreira, mas ela fica, olha, do lado avesso dessa daqui. Então, veja que eu vou dobrar aqui para formar a carteira, independente aí da quantidade de carreiras que você fizer. O importante é que essa penúltima carreira, quando você dobrar, tem que ficar aqui no avesso, porque eu ainda vou fazer mais uma carreira e aí ela vai ficar do lado exatamente igual a essa daqui. Então, veja que eu vou fazer agora a última carreira. Olha, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou virar o trabalho, vou fazer do mesmo jeito. Volto no último ponto, faço o primeiro ponto baixo e vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos. Agora sim, essa última carreira de ponto baixo vai ficar com um acabamento no mesmo lado que a primeira. Assim, quando dobrar, a parte interna da carteira não fica feia, né? Não fica diferente, um lado correto, o outro no avesso. Esse é o único cuidado que você precisa tomar. A quantidade de carreiras aqui nem é tão importante. O importante mesmo é que fique do mesmo lado. E os 2 lados aqui da carteira também têm a mesma altura, para a hora de dobrar ela não ficar um lado menor do que o outro. Então, na hora de emendar, a gente precisa tomar esse cuidado. Mas veja que agora, olha, tenho as carreiras de ponto baixo do mesmo lado. Vou seguir fazendo até chegar no final.
Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em todos os pontos. A quantidade não vai mudar, né? Comecei a fazer ponto baixo desde o primeiro. Então, no final, teremos aqui um total de 31 pontos baixos. Veja que eu estou fazendo em todos os pontos. Chegando aqui, olha, no último ponto, vou fazer ponto baixo. E agora vou fazer o arremate. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer esse arremate com segurança. Vou cortar. Vou puxar todos os fios. Para ficar ainda mais fácil fazer o arremate, veja que eu vou devolver a agulha nessas últimas laçadas desse último ponto. 3 e 3 fios. Vou buscar o fio que sobrou, vou puxar novamente aqui para a parte de cima. Assim a lateral também fica perfeita. O restante do arremate eu vou fazer com agulha de tapeceiro e vou só costurar nesse acúmulo de pontos que nós temos aqui do lado avesso da última carreira. Assim o acabamento fica na parte interna. Veja que eu coloquei o fio na agulha e vou voltar no segundo ponto. Eu saí com o fio no primeiro, então volto no segundo ponto, introduzindo a agulha, já saindo aqui na parte do avesso dessa última carreira. Vou puxar o fio aqui para a parte de baixo. Não precisa puxar muito forte para não deformar esse último ponto, basta ajustar todos os fios para não ficar aparecendo aqui na parte de cima. Assim, olha, fica bem discreto aqui na parte correta do trabalho também. E agora é só costurar ele um pouco mais, escondendo nesse acúmulo de pontos, dos pontos baixos, pode ser aqui na penúltima carreira, olha, escondendo, costurando para uma direção. Lembrando sempre de não puxar o fio muito forte aqui para não deformar essa última carreira. Mesmo se sobrar algum ponto aqui, olha, se sobrar algum fio, não puxar ele muito forte. Veja que eu vou costurar aqui mais um pouco ainda esse fio. E agora, olha, eu vou voltar no sentido contrário antes de cortar a sobra. Assim não tem problema aqui dele ficar soltando e aparecendo aqui as pontinhas de fio. Voltei aqui mais um pouquinho e vou cortar a sobra. Tenho aqui, olha, então, a primeira fase da carteira pronta. Fiz um total de 50 carreiras do ponto fantasia, sendo as duas primeiras com ponto baixo, as duas últimas também com ponto baixo, terminando do mesmo lado. Olha, ponto baixo aqui desse lado, a primeira carreira do lado correto e a última carreira também do mesmo lado, tá? Para não ficar o inverso aí, o avesso da peça. E agora o que nós precisamos fazer é dobrar essa peça formando as duas laterais aqui da carteira, mas sem encostar essas duas laterais aqui, olha, no centro da carteira, tá? Deixar mais ou menos o mesmo tamanho, dá para contar aqui a quantidade de carreiras, mas sempre deixando um espaço aqui, porque quando colocar alguma coisa aqui dentro que dobrar, ele não vai ficar repuxando aqui essa parte da carteira, tá? Então nunca emendar juntinho assim, olha, grudado. Até vai dificultar depois na hora de colocar alguma coisa aqui, algum objeto dentro da carteira. Então sempre deixar pelo menos duas carreiras aqui de espaço antes de efetuar a emenda. Para não errar na hora de fazer a emenda, eu vou utilizar marcadores de carreira para prender aqui antes de costurar, tá? Então a única coisa que eu vou fazer é contar essas carreiras, dividir bem para que fique com a mesma largura, as duas laterais da carteira, e vou colocar marcadores antes de fazer a costura. Coloquei aqui, olha, esses marcadores prendendo para ficar correta aqui a carteira. Você pode olhar assim na parte interna, dá para ver que eu coloquei com a mesma altura, então, a parte interna da carteira. Você pode fazer isso contando as carreiras aqui na hora de posicionar, deixando também essa sobra no meio, não esqueça, para facilitar aqui na hora de colocar os objetos na carteira. E você pode também utilizar uma fita métrica para ver se está com a mesma distância, olha, 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro, tá? Só que antes de fazer a costura aqui para fechar essas laterais, eu preciso colocar os acessórios, que assim eu costuro aqui na parte interna fica mais fácil. Eu vou utilizar 2 imantados e esse outro fecho aqui, olha, com essa correia de couro, tá? Eu comprei esses itens aqui na GG Aviamentos, tá? Eu vou até deixar o Instagram deles aqui embaixo, se você quiser entrar em contato, tá? Eu comprei isso aqui lá na GG Aviamentos. Olha, então, o que eu vou fazer? Para posicionar esses imantados, esses botões aqui com imã, é bem fácil, né? Eu preciso costurar. Vou colocar assim, olha, para quando fechar ele prender bem aqui na parte de cima dessa carteira. E nós temos assim as carreiras, né, olha, de ponto fantasia. Então é bem fácil posicionar, se você observar bem,
nós temos aqui, olha, ponto fantasia formando como se fosse um quadrado. Então, se eu colocar esse nessa posição, ou seja, na segunda carreira e aqui no primeiro espaço que forma esse quadradinho, olha, eu vou novamente mostrar para você o pé de alguns pontos. Então, aqui nesse outro lado, eu também preciso seguir a mesma, igual, olha, na segunda carreira, fazer aqui, olha, 1, 2, 3, 4, esse quadradinho aqui, certo? Costurar assim. Na hora de costurar esse ímã, eu posso soltar esse marcador que eu coloquei, só de um lado, assim eu não perco exatamente toda a marcação, posiciono ele aqui e assim, olha, eu consigo abrir e costurar com segurança aqui na parte interna. E para costurar eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro, eu vou utilizar a 16, que é mais fininha, tá? E eu vou colocar só um fiozinho do Egito de Tex 300, da mesma cor, mesmo fio que eu utilizei aqui para fazer a carteira. E aí vou colocar primeiro esses ímãs. Vou mostrar para você como costurar um lado, depois é só você posicionar na mesma direção e costurar todos os outros, tá? Na dúvida você fecha ela para ver se está na posição certinha. Vou costurar com fio único, tá? Não vou colocar o fio duplo não. Veja que eu vou colocar assim, olha. Vou posicionar ele no lugar certinho, então. Vou começar pela parte interna, que aí depois eu puxo o restante lá para a parte interna também e amarro e ele fica escondido. Não vou puxar todo o fio. E aqui, olha, veja que eu vou só passar o fio sempre para um lado e para o outro aqui, olha. Vou passar 3 vezes e aí vou seguir costurando com ele para ir para o outro lado, olha. Aqui do outro lado também, vou fazer 3 vezes. Mesma coisa, vou passar 3 vezes a costura aqui nesse outro lado. Como eu estou utilizando a mesma cor, fica bem discreto, né? Então, veja que facilita bastante porque eu consigo segurar na parte interna aqui da peça para fazer essa costura, olha. 1, 2. Vou passar mais uma vez. E agora eu vou passar e já vou para outra pontinha. Também saindo, olha, no mesmo espaço que eu demarquei aqui que eu ia sair, né, dos 4 espacinhos. Veja que aqui na parte interna vai ficando discreto também, não fica aparecendo. Depois eu junto as 2 pontinhas aqui e amarro. Nesse aqui então do mesmo jeito, olha, eu vou passar 3 vezes aqui também. Olha, passando 3 vezes aqui também nesse lado. Veja como a costura nem fica aparecendo. Aqui, olha, eu vou sair agora com a agulha na parte interna e vou costurar até chegar aqui na outra ponta de fio, olha, na ponta de fio inicial. E aqui eu posso amarrar, dar uns 3 nós aqui e cortar a sobra. Olha como ficou então o imantado costurado aqui desse lado. E eu vou fazer igual com todos os outros. E após costurar, eu vou novamente posicionar a lateral e colocar o marcador. Assim, olha, para colocar o outro, né, para colocar os outros imantados, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu solto a lateral que eu vou costurar e aí coloco ele com segurança e depois devolvo aqui, assim eu não perco a direção correta de colocar os outros, tá? Se você soltar tudo, depois você pode perder qual é a carreira que você colocou e não prender de forma correta. Vou colocar aqui todos eles e depois ainda vou costurar esse outro fecho antes de também de costurar aqui a lateral. Costurei os botões de imã e veja que eu reposicionei os marcadores novamente. Assim eu não perco, então, a marcação aqui de onde vão ficar as laterais. Deixa eu fechar a carteira aqui para você ver que ela fica com a mesma largura. E agora fica faltando colocar esse aqui, olha. Então, primeiro eu preciso prender essa correia menor. Depois que prender, é que eu vou colocar ela aqui fechando.
e posicionar para saber exatamente onde eu vou costurar a parte de trás. Se não, se costurar primeiro, né, depois corre o risco de ficar ou mais curto, ou mais comprido, ou ficar folgado aqui na parte de cima, né, se ficar mais largo, aí não fica fechando. Então, primeiro tem que prender essa. Veja que eu não costurei aqui as laterais, olha, da carteira. Continua abertas as laterais. Por quê? Eu vou posicionar essa correia para costurar. Aqui na parte de baixo aqui nem precisa, mas na hora de costurar a parte de cima, eu preciso abrir aqui para costurar com mais segurança. E como eu vou posicionar? Veja só. Eu tenho aqui, deixa eu fechar ela aqui novamente. Eu tenho aqui um total de 10 carreiras assim, olha, se você prestar atenção nesse formato aqui do desenho, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou prender aqui bem na metade, entre 5, ficando 5 para cada lado, tá? E como ele fica quase com a largura correta aqui, é só posicionar mesmo para ficar mais ou menos igual na altura, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Não tem muito segredo não. Então eu vou deixar ele aqui posicionado assim. Deixa eu abrir aqui para facilitar aqui, olha, entre 5, posiciona nessa lateral, porque é a parte que vai ficar fechando aqui a carteira, e aí eu consigo costurar aqui primeiro na parte de baixo para marcar. Então veja que eu vou introduzir a agulha de baixo para cima, pegando aqui no primeiro espaço, olha, ele está bem na metade, né, na direção aqui da metade, vou costurar assim. Eu vou utilizar dessa vez, olha, fio duplo, tá? Vou trabalhar com 2 fios para ficar mais firme, porque eu estou colocando aqui uma correia de couro, que é um pouco mais rígida, então, para ficar mais firme, eu vou utilizar a costura com fio duplo, tá? Com 2 fios. Vou puxar aqui, só para marcar esse espaço e deixar a sobra lá na parte de dentro. Vou puxar ele totalmente e vou reposicionar aqui, só para ter certeza que está direitinho. Olha, eu vou prender assim, olha, eu vou passar nesse, como se fosse os dois assim, na largura da bolsa, tá? Vou passar mais esse aqui e vou reposicionar fechando a carteira para a gente ver se ele está correto. Olha, vai ficar certo. Então eu vou terminar de costurar. Eu vou costurar somente nesse sentido, 2 e os outros 2 assim, para ficar com esse detalhe. Mas pode ser em X, pode ser fazendo um quadradinho aqui também. Fica interessante. Acho que fazer um quadradinho aqui fica legal também. Vou costurar, não tem segredo nisso aqui, né? Eu acho que todo mundo já prendeu esse botão, já sabe exatamente como vai ficar a costura nesse aqui também. Vou devolver minha agulha aqui no fio e vou terminar de costurar esse primeiro para mostrar para você. Veja que eu estou só costurando de um lado para o outro, olha, para deixar bem firme. Como eu disse, não tem muito segredo aqui na costura, a não ser passar nesses 2 fiozinhos assim. Eu coloquei assim, olha, só na direção assim para ficar mais discreto. Aqui eu já passei 2 vezes a costura, eu vou só encontrar a outra ponta de fio aqui e vou amarrar bem. Vou fazer 2 nós e depois eu ainda vou colocar o fio de volta na agulha e esconder aqui dentro da trama, para não ficar as pontinhas de fio bem aqui na emenda, tá vendo? Olha, eu estou fazendo a costura, esse nó, aqui na direção de onde fica a parte aberta da carteira. Então, para não ficar aparecendo, eu vou costurar dentro da trama, assim, dentro dos pontos, levando ele um pouco mais para baixo, para depois cortar a sobra. Essa aqui é a parte de cima, né? Eu estou costurando, no caso, a parte que fica aqui nessa direção da emenda. Aqui, olha, eu vou cortar a sobra aqui dentro. Esse outro aqui também ficou um pouco menor, mas eu vou colocar na agulha e esconder um pouquinho antes de cortar. Olha, já ficou então preso aqui essa parte. Nesse outro, vou só remover aqui esse marcador.
Vou posicionar ele primeiro, vou introduzir a agulha de baixo para cima, vou colocar aqui, olha, bem na metade. E depois que costura aqui o primeiro, vou deixar uma sobra até um pouco maior aqui na parte interna para facilitar na hora de esconder essa ponta de fio. Depois que você costura aqui o primeiro, você só precisa garantir que ele está posicionado entre as duas fileiras aqui. E aí você pode, inclusive, olha, não tem problema ele estar dobrado. Você coloca a agulha, abre lá na parte de baixo e puxa para não costurar as duas partes lá. E aí você aperta para posicionar. Vou fazer a costura do mesmo jeito, nas duas pontinhas aqui, para deixar ele bem firme. Costurei então essa primeira parte do fecho, veja que eu reposicionei os marcadores, deixei tudo direitinho, então fechando, olha, ficou bem centralizado, tanto na altura quanto na metade aqui do comprimento da carteira, e o lado certo para colocar a outra parte aqui do fecho, então é nessa parte que nós temos a abertura da carteira, aqui. E não pode puxar para ficar apertando aqui essa parte, é só posicionar mesmo, olha. Posicionar para encontrar exatamente onde nós vamos prender. E conferir se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, olha, na metade, entre 5 carreiras. A maneira mais fácil de prender aqui no local correto é colocando um alfinete, alguma coisa assim para marcar. Mas se você não tiver, você pode colocar mesmo a agulha de tapeceiro, né? E soltar a outra parte aqui, olha, desse fecho. Porque aí você já tem o local correto onde você vai prender essa parte do fecho. Vou abrir aqui então a carteira. E veja que eu vou puxar esse fio lá para a parte de dentro, sem atravessar as duas laterais da carteira, passando só na parte de dentro. Vou deixar um fio um pouco maior aqui, olha, aqui fora. Depois eu faço esse arremate com a agulha de tapeceiro, novamente, né? Eu coloco essa ponta de fio. Agora, voltando de dentro para fora, volto aqui no outro furo para puxar o fio. E agora eu faço a costura normalmente. Aqui, olha, eu vou até soltar esse marcador da lateral para facilitar aqui na hora de costurar. Então agora a costura normal, igual a outra ponta. Depois eu faço o arremate da outra ponta aí para você ver. Aqui, olha, eu vou passar de um lado para o outro 2 vezes. Agora já consigo até apertar para deixar ele bem firme, para não ficar assim solto, né? Olha, eu vou passar esse para a parte de dentro, vou tirar totalmente agora da agulha. Opa, aqui ficou por fora dessa correia. Vou tirar ele totalmente da agulha. Vou colocar a outra ponta e vou passar para a parte de dentro também. Antes de amarrar, inclusive, dá para já fazer a outra parte. Vou colocar aqui de volta essa parte maior. Um pouquinho mais para cima, então. Olha, vindo aqui no outro furinho. Só confere se está bem centralizada, olha, para fazer a costura aqui no outro também. E do mesmo jeito. Se você quiser, pode costurar assim também, olha, fazendo como se fosse um quadradinho aqui, né, no sentido se achar que não fica muito firme. Nesse aqui eu vou passar 3, né, ficou com 3 voltas o de baixo para não ficar diferente, olha. Vou passar 3 vezes. E agora, vou só costurar aqui para encontrar a outra ponta, na verdade elas já estão bem próximas, olha. Vou trazer mais ou menos para a mesma direção e vou amarrar e depois vou esconder bem as pontinhas aqui antes de cortar, tá? Ele fica um pouco bem próximo aqui da borda, né, da parte de dentro aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Fica até distante, né, olha. Mas mesmo assim, eu vou costurar um pouco antes de cortar a sobra. Coloquei então, olha, esse fecho aqui na carteira. Fica assim um pouquinho mais folgado porque ainda faltam os objetos aqui dentro, né? Não pode deixar totalmente apertado aqui, senão não vai caber nada. Se você imprensar ele, né? Puxar para costurar muito na parte de baixo. E agora só fica faltando costurar as laterais, mas é extremamente fácil. Vou mostrar aqui para você.
Veja que eu vou abrir de volta a carteira. Eu tenho aqui os marcadores. E eu vou utilizar fio duplo também para fazer essa costura. Então, vou colocar na agulha de tapeceiro. E onde eu tenho aqui o marcador, veja que eu vou passar a agulha. E vou deixar esse fio com mais ou menos metade para cada lado. Então, vou desconsiderar a agulha e utilizar aqui como referência as pontas do fio, tá? Deixando assim, olha, metade para cada lado. Assim eu desço com a costura em direção à parte de baixo. Então, primeiro eu vou com um dos fios e eu vou fazer aqui, olha, eu vou tirar aqui o marcador para facilitar a visualização. Com ele bem posicionado, eu vou fazer aqui umas 2 voltas assim. Faço a primeira. E mais uma. Assim, essa lateral fica bem firme aqui, que é onde a gente vai usar bastante na hora de colocar o objeto. Agora eu vou descer costurando assim, olha, primeiro para um lado, não importa, é só pegar aqui bem na borda mesmo e depois para o outro. Mas olha, para você entender direitinho como eu vou fazer com a outra ponta de fio, eu vou utilizar 2 agulhas aqui de tapeceiro, tá? Você não precisa fazer isso, pode descer costurando uma lateral e depois descer com a outra. Mas essa ponta de fio aqui precisa trabalhar no sentido contrário dessa costura. Então veja que eu saí com esse fio desse lado. Então eu vou colocar essa outra ponta na agulha de tapeceiro também, que é o que eu faria só com uma agulha, tá? Só que aí tem que observar um pouquinho mais para não ficar muito frágil aqui a lateral da carteira. Vou colocar o fio, olha, como se já fosse outra costura. Com esse fio eu vou fazer o inverso, ou seja, eu já tenho aqui 2 voltas, então eu posso fazer só mais uma para ficar ainda mais firme aqui nessa lateral. E agora, olha, onde está saindo essa costura é que eu vou introduzir a agulha e sair no sentido contrário. Tá? Assim, olha, basta costurar um para um lado e depois pegar o fio, colocar na agulha e costurar no outro sentido. É como se ficasse assim, olha. Se tiver 2 agulhas, né, já facilita também a visualização. Uma para um lado, a outra para o outro, mas no mesmo lugar. Assim fica bem firme aqui a costura. Se em alguns momentos você quiser, pode, por exemplo, passar uma costura por cima aqui. A próxima, olha. Uma para um lado, a outra costura vai para o outro lado, então. E aqui também, olha, posso passar aqui uma costura por cima, tá? Sempre deixando bem firme aqui na lateral. Vou fazer até chegar aqui na parte de baixo. Veja que eu estou chegando aqui no final, olha. Nesse aqui também, para deixar esse canto bem preso aqui também, passando 2 vezes. Esse outro aqui saiu da agulha, mas só recolocar aqui na agulha para deixar ele na mesma posição. Eles vão terminar em lado contrário, olha, eu vou fazer essa costura para cá, então termina em lado contrário. Você pode passar os 2 para a parte de dentro, desse jeito aqui, olha, saindo dentro da carteira, e na parte de dentro esconder esse fio, tá? As 2 pontas. É claro que eu estou trabalhando com 2 agulhas, mas isso não muda se você estiver trabalhando com agulha só. Só levar as 2 pontas de fio para a parte de dentro da carteira. Aqui, olha, você vai ter que virar essa carteira no avesso, essa parte de dentro aqui, e costurar o fio aqui, esconder ele aqui um pouco, pode amarrar as 2 pontas de fio aqui juntas, deixa eu tirar isso aqui da agulha, para os 2 ficar mais ou menos próximo. Pode fazer aqui uns 2 nós e depois esconder as pontinhas de fio e cortar a sobra, tá? Não tem muito segredo aqui, ele fica bem no fundo da bolsa, veja que eu fiz aqui 2 nozinhos. Vou colocar novamente na agulha de tapeceiro. E vou costurar aqui um pouquinho na parte de dentro, né, no avesso da peça, para cortar a sobra e o fio não ficar aparecendo lá fora. Aqui é só cortar a sobra. Desvirar aqui, olha. E eu vou fazer exatamente assim com as outras laterais. Veja aqui como fica a lateral da carteira, então,
costurada com o mesmo fio, não fica aparecendo então essa costura. Vou fazer exatamente igual com as outras laterais. Costurei todas as laterais e tenho aqui a carteira pronta. Se você quiser, pode costurar também aqui na metade e criar a divisória, por exemplo, para colocar cartão de crédito. Ou deixar tudo assim mesmo, né? Desse jeito, os dois espaços dá para colocar o celular. Vou colocar aqui também uma bateria extra, né? Essa carregador para celular. E depois é só fechar a carteira. Aqui, olha, ele fecha então para deixar ela bem armada assim. E aqui com esse fecho também. Ela fica bonita assim, com o objeto dentro, né? Mas se você vai fazer para vender, você pode, por exemplo, cortar pedaço de papelão com uma mesma medida para deixar ela armada, né? Ela direitinho aqui no mostruário para vender para os seus clientes. Deixa eu mostrar aqui, olha, que se fechar ela desse jeito, ela estando vazia, não fica feia. Mas às vezes ela não fica realmente com todo o formato que ela fica com os objetos, né? Olha, ela fica bonita também. Só que você pode deixar ela sempre bem organizada, cortando um pedaço de papelão com a mesma medida, aqui, olha, e colocando aqui na parte interna dela. Normalmente, quando a gente compra carteira, não sei se vocês já notaram, bolsa, sempre ela já vem cheia para deixar ela com formato, né, direitinho, para ela não ficar deformando. Aqui, olha, eu vou colocar direitinho e fechar, que ela vai se manter bem estruturada. Quando o seu cliente vê no mostruário, ele vai querer na hora. Olha só como fica. Eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado. Se você fizer, não esqueça de compartilhar nas redes sociais e dizer que aprendeu aqui no blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!